E aí, pessoal, tudo massa? Então, não sei quantos de vocês viram, a Câmara aprovou ontem a questão da independência formal do Banco Central no Brasil. Então, eu queria usar esse vídeo para falar rapidinho com vocês a respeito do que é um Banco Central, o que é que ele faz e o que significa um Banco Central ser independente ou não. Sem entrar na questão de se isso é bom ou ruim, isso aí eu deixo para vocês. Então, eu não sou economista. Dessa forma, eu não vou entrar em detalhes muito específicos sobre Banco Central, nem nada. Mas assim, no geral, existe um consenso por parte das instituições mais relevantes no âmbito da economia de que bancos centrais independentes são uma coisa boa, ok? Instituições ortodoxas, tipo Banco Mundial, FMI, todos vão ser a favor do Banco Central independente, inclusive instituições financeiras também, né? O chamado mercado, se é que a gente pode falar no mercado no singular, né? Já que o mercado é formado por milhares, milhões, talvez, de indivíduos específicos. Então, se você pegar um manual mainstream, basicão de economia, ele vai dizer que Banco Central independente é uma coisa boa. Ainda assim, você tem vários estudos também que falam que, na verdade, um Banco Central muito independente pode gerar aumento de desigualdade, inclusive estudos publicados em dossiês do Banco Mundial, como esse aqui que eu estou colocando a imagem, e quem quiser pode me pedir que eu passe o link do estudo. O que eu estou tomando como base para falar sobre isso é esse aqui, o Patterns of Democracy, de Liphart, que é um autor holandês. E basicamente ele vai falar sobre como a gente vai medir a independência do Banco Central. Mas o que é que faz o Banco Central? Geralmente a principal tarefa do Banco Central vai ser definir a política macroeconômica do país. Então ele vai estar muito focado na estabilidade dos preços, a estabilidade econômica, o controle da inflação. Então o Banco Central vai definir a política monetária no país, o que é totalmente importante para a estabilidade financeira desse país, a estabilidade monetária no longo prazo e indiretamente, como eu disse, vai mexer em questões relativas a desemprego, enfim. Um Banco Central independente, como o próprio nome já diz, ele vai ser menos responsivo e não vai ter que prestar contas, digamos assim, ao governo situacionista que está no poder. Então, no Brasil, o Banco Central, na prática, já é bastante independente, certo? Sendo que esse projeto que foi aprovado na Câmara, ele traz também uma independência formal, isto é, no papel, como uma prerrogativa. Então, o diretor do Banco Central vai ser obrigado a seguir certas formalidades e o presidente vai ter que respeitar isso. Agora, na prática, no geral, o Banco Central brasileiro já é bastante independente. E existe uma tradição dos presidentes respeitarem isso. Porém, se o presidente quiser, ele ainda consegue desrespeitar essas questões. Imagina só, por exemplo, que o governo anda mal das pernas, e aí está bem pertinho das eleições, e aí ele, vou injetar dinheiro na economia. Mesmo que isso cause problemas no médio e longo prazo, eu vou injetar bastante dinheiro na economia, eu vou fazer congelamento de preços, eu não estou nem aí, eu quero ser eleito. Um Banco Central independente impede isso. Tá, esse é o lado bom de um Banco Central independente. E qual seria o lado ruim? O lado ruim é que você tem um probleminha, que é o seguinte: o presidente, o diretor do Banco Central, ele não foi eleito pela população, não é mesmo? Então, qual é a legitimidade de um tecnocrata muito ligado às questões do mercado financeiro, lá no poder, né? Às vezes com mais influência, mais munição para mexer na economia do que o próprio presidente eleito. Então você tem essa questão de legitimidade, certo? Se você acha isso correto, se você acha isso errado, é uma questão normativa, do dever ser, certo? E aí vai ter a ver também com sua personalidade e suas visões ideológicas sobre concepção de democracia. O que não dá para dizer é que ele não é democrático, exatamente, porque vários países democráticos de altíssimo nível tem Banco Central independente. Inclusive, na Europa, a situação é mais estarrecedora, porque você tem o Banco Central Europeu, uma instituição da União Europeia que vai cuidar da política monetária dos países, eu falei dois países no plural, da União Europeia. Então, imagina só, você é um cidadão, sei lá, alemão, mas quem está cuidando da política monetária do seu país e de outros é um tecnocrata engravatado de Bruxelas, tá? Que é onde fica a sede da União Europeia. Então, bom, faz parte, é assim que funciona em vários lugares do mundo. Tem outros lugares sensacionais também de se morar, que não é assim.
Então é parecido, por exemplo, com a discussão sobre judiciário independente ou cortes ou tribunais constitucionais independentes. Você tem, por exemplo, no STF, um corpo de ministros que não foi eleito. E ele vai ter poder de derrubar leis que foram feitas legitimamente pelo Congresso, que é eleito. E aí, isso é certo ou errado? Discussão normativa imensa, não dá para simplificar dizendo que é certo porque os juízes são mais inteligentes que o legislador médio, isso é falso, ou que os ministros do STF são mais técnicos, não são políticos, isso é falso também. Nem dá para simplificar do outro lado, dizendo que o único corpo que tem legitimidade para decidir qualquer coisa numa democracia é o parlamento. Bancos centrais independentes são uma forma de dividir o poder se torna mais dividido e a democracia se torna menos majoritária. Então, tem a ver com modelos, padrões de democracia, e não dá pra gente simplificar dizendo que é um golpe na democracia, ou que blá blá blá, isso é discurso político, tá? Claro que a gente pode ter uma opinião de que poderia ser ruim do ponto de vista democrático, agentes muito ligados ao poder financeiro estarem decidindo sobre questões relevantes do curto prazo que vão mexer no bem-estar da população, quando na verdade às vezes eles só pensam na estabilidade financeira. Então é isso, você pode decidir se você acha isso legal ou não, mas não dá pra dizer que é exatamente um golpe e tal. Inclusive tem uma questão legal, o Bolsonaro sempre foi contra a independência dos bancos centrais, tá? Autoritário que é, ele não vai gostar de dividir o poder. Então ele sempre foi contra. Essa medida é basicamente um afago, um aceno para o setor financeiro, para o mercado, para os Faria Limers, que já estavam deixando de apoiar ele, né? E aí ele criou essa medida que basicamente nem muda tanta coisa assim, porque na prática o Banco Central do Brasil já era relativamente independente. Agora só adicionou a isso uma prerrogativa formal, tá? Tá lá no papel. Mas na prática já era basicamente bem independente e já tinha muita influência de banqueiro, né? Basta lembrar que Henrique Meirelles foi colocado pelo PT e passou 8 anos lá. Tombini também é ligado ao setor bancário, que é muito desenvolvido no Brasil. E isso não é exatamente uma novidade, tá? Então, basicamente é um afago de Bolsonaro para esse setor e não se engane, ele é um cara bastante autoritário que nem é a favor disso. Provavelmente alguém da equipe econômica jogou essa para, enfim, encantar o pessoal mais bobinho do mercado financeiro que ainda acha que Bolsonaro não vai querer mexer na economia. Agora, no geral, a maioria das pessoas, como eu disse, ligadas ao mercado financeiro, ligadas à economia, vão achar isso uma coisa interessante. Existe essa discussão sobre democracia por trás desse tema, e aí eu deixo para vocês decidirem.